E aí? Quer dizer que eu fui aluno da Cristina Luna? Com certeza, pô. Com certeza. Eu falei, não falei isso? Falei. Falei, pô, tia Cristina. Falei sim, aí ela falou, ela acabou de falar. Cristina Luna é a múmia, cara. Ela é uma múmia. Ela, no bom sentido, né? E também é um monstro, no bom sentido, porque a mulher sabe demais. Ela fala artigo psíquico. E eu imagino, Eu acho que ela tá igual. porque ela não para de falar. Você para ela lá, você fala, ô Cristina, calma aí, vem isso aqui. Ah, é. Que ela liga o motor e vai embora. Ela liga o motor, né? Pois é. Até quando ela tiver essa quinta-feira lá. Segunda e quinta-feira no gabarito. Pô, Cristina é gente fina demais, pô. Eu estudei muito com ela. Ela é muito gente fina. Ela aberta com 2 assim. Legal. Já fez a... Aí 300 questões já. Olha aí, já fez a propaganda da Cristina aí, ó. Mas ela é muito boa. Ela é boa demais. Ela é boa demais. Boa não, ela é muito boa. Boa demais. Boa da Guerrinha. É. Vamos lá. Vamos lá. Guerra é outro. É outro que eu também assisti aula. Vamos lá. Ele acabou com o curso, né? Tá só online, né? Tá por aí. Guerra vai estar na minha turma. Falei com ele agora. Tá na minha turma. Guerra é. Então, é a turma. Tá vendo? E se a senhora não tiver, já sabe, né? Vamos lá, questão número 6. Chega, vamos lá, chega. Olha aqui. Em relação à nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil, número 6, pessoal. Vamos lá, tomou café, já descansou. Não sei como está dividido aí em casa, né? Como eles dividiram o vídeo, mas a gente está voltando do intervalo agora, olha. Então, ó, número 6 fala assim, ó. Em relação à nacionalidade, a Constituição da República Federativa do Brasil reconhece a existência de brasileiros natos e naturalizados, vedando a lei de distinção entre eles, tá vendo? Lei pode criar distinção? Não, Só a Constituição, memorizou, não esquece mais. Só o texto constitucional. Ele está falando de distinção entre brasileiros, de nato e naturalizado. É claro que existem distinções. O princípio da igualdade nós vimos isso. Porque a lei pode criar distinções entre as pessoas, sim. Até para admissão em concurso público, dentre outras coisas. Agora aqui está falando de distinções entre natos e naturalizados. Isso aí só o texto constitucional poderá estabelecer. Olha, aí ele fala, ponto. A própria Constituição dispõe que determinados cargos somente poderão ser ocupados por brasileiros natos. Com base na Constituição, assinala a alternativa que indica o cargo que pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Presidente da República, pode, gente? Não. Presidente do Senado, pode? Não. Câmara, pode? Não. Governador, pode? Pode. Oficial de Força Armada, pode? Não. Nesse ponto aqui, é mole demais, você já memorizou. No nosso concurso aqui, não cai essa parte. A parte que fala de... E aqui a gente está falando do FGV, né? Mas não tem problema. O artigo 12, eu vou combinar ele com o artigo 80 da Constituição. Tá? Porque o artigo 80 ele traz a ordem de substituição presidencial. E aí, como gravo? Fala com a ausência do presidente, quem vai substituí-lo? Com a ausência do presidente e vice, há uma ordem de substituição que está onde? Primeiro vem quem? O da Câmara, depois o presidente do... E depois o presidente do STF. Não é à toa que vem o presidente da Câmara, não. Isso aqui é uma lógica. É isso aí, a Câmara do Povo. E a Câmara representa o princípio que é democrático. E nós vimos que nós adotamos a República, não é isso, gente? A nossa forma de governo é a forma republicana. Res publicae, res pública, coisa pública. E as características da República, nós vimos isso na primeira aula, lembra? TRE, característica da República, transitoriedade, responsabilidade, eletividade. Na República, o governante é o quê? Eleito. Tem a característica da eletividade. E é eleito pelo povo. Perfeito? Uma vez o povo elegendo ele saindo do poder, saindo o presidente e o vice, quem vai tomar o poder? Logo depois. Primeiro vem quem? O povo. O povo. E o povo é representado pela Câmara dos Deputados. Depois Senado, depois Supremo Tribunal Federal. Bem, aqui
com essa brincadeira, nós temos o quê? A ordem, nós temos os cargos privativos brasileiro nato, na verdade. Quais são os cargos? Presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do STF tem 11 ministros. E os 11 são o quê? Brasileiros natos. Todos os 11. Esse conta aqui à toa? Não. Carreira diplomática, oficial das forças e ministro de Estado de Defesa. Para ser ministro de Estado, tem que ser brasileiro nato? Não. Para ser ministro de Estado? Não. Mas um tem que ser, qual é? Ministro de Estado de Defesa. É isso aí, o da Defesa. Porque o da Defesa, ele está aqui na linha de segurança nacional, que é o COM. É a linha de segurança. Tudo bem? Que é o primeiro escalão da presidência, né? Na verdade... Todos os ministros são de primeiro escalão. Como? Quais ministros está falando? Ministro da Agricultura... Sim, então, na verdade é aquele que vai auxiliar o presidente da República. Tá lá, artigo 77. Mas é só o ministro de Estado de Defesa. Só o da Defesa que vai ser o quê? Nato. O restante não. Beleza? Aí ele vai te perguntar assim, ó, como o nosso concurso é para a LERJ, ele traz o quê? A gente está falando do Poder Legislativo. E aí ele vai colocar uma historinha, pode brincar e falar, para ser presidente da Assembleia Legislativa, tem que ser brasileiro nato, gente? Precisa ser nato? Não. Naturalizado, pode ser. Ele pode brincar com o Poder Legislativo e aí, acho que indiretamente ele poderia até perguntar, porque está aqui. O presidente do Congresso Nacional tem que ser necessariamente brasileiro nato? Certo ou errado? O presidente do Congresso? Sim ou não, gente? Porque o presidente do Congresso é o presidente do Senado. Então, ele é nato. Então, cuidado. Tem outros, mas não cai pra gente, não. E a gente para por aqui, beleza? Então, nossa resposta aí da questão número 6 é o quê? Letra D, porque o governador pode ser naturalizado. Vamos lá. Mole demais, hein? Vamos junto. 8. Sob a ótica da nacionalidade, é correto afirmar que, letra A, somente brasileiros natos podem ocupar o cargo de ministro do STJ, é isso? Sim. Ah, não, desculpa. 7. Desculpa, pulei. Questão número 7, gente. Volta aí. 7. Peter, cidadão sueco. Viaje, é isso? Viagem de férias no Brasil. Manteve relacionamento amoroso com Marie, cidadã francesa, que visitava um primo na cidade de Florianópolis. Desse relacionamento nasceu Gustavisson. Nossa, tá brincando, né? Só pode estar brincando, hein? Fato ocorrido no território brasileiro. Ou seja, o rapaz é filho de um sueco com a brasileira, não é isso? Com a francesa, nasceu no Brasil. É possível afirmar que a nacionalidade do filho do casal ele não falou nada se eles estavam ali a serviço. Falou? Então é correto afirmar que é brasileira por ter nascido na República Federativa do Brasil? Poderia ser? B, necessariamente diversa da brasileira, isso em razão do princípio da nacionalidade paterna? Não. Brasileira, desde que tenha sido registrada em repartição consular brasileira? Não. Necessariamente diversa da brasileira, isso em razão do princípio da nacionalidade materna? Não. Necessariamente diversa da brasileira, já que seus pais eram estrangeiros e não estavam estabelecidos no Brasil, é isso, gente? Não. Nossa regra, ele usou a regra. Nasceu no solo brasileiro, ainda que ambos os pais sejam estrangeiros, como regra vai ser o quê? Brasileiro nato. Então, resposta é letra A. Solo. Letra A, resposta. Só não seria nato se um deles tivesse o quê? Serviço do seu? Mas seu país o quê? De origem. Perfeito. Então, a resposta é letra A. Muito cuidado, tá? Ele pode colocar historinhas, que como ele coloca, e o território brasileiro, ele vai além do nosso território geográfico. Águas, tá? Navios mercantes, espaço aéreo, navios ainda que em águas estrangeiras, mas navios brasileiros, aviões também brasileiros e ainda que em espaço aéreo estrangeiro, é considerado solo brasileiro, tá bom? Então, cuidado, porque ele poderia colocar uma questão dessa, não colocou. 8, então. Então, 7 ficou o quê? Letra A. 7, letra A. Vamos lá, 8. Sob a ótica da nacionalidade, é correto afirmar que, letra A,
Somente brasileiros natos podem ocupar o cargo de ministro do STJ, é isso? Errado. Só tem que ser o que? Ministro do Supremo. B. Ela será perdida sempre que o brasileiro adquirir outra nacionalidade? Sempre não. Sempre ficou meio esquisito, porque, né, se for reconhecida, ele perde, gente. Pois é. C. O brasileiro manterá sua nacionalidade quando a lei de outro país reconhecer que possui nacionalidade originária desse país, sim ou não? Sim. Se reconhecer, ele perde, gente? Não. Se reconhecer, ele não perde. Perfeito? Então, artigo 12, parágrafo 4º. Nós já vimos isso, inciso 2. Letra D. Somente são brasileiros natos nascidos no território brasileiro, só assim? Não. Também não. E letra E. Os brasileiros natos podem receber tratamento privilegiado da lei? Não. Só a Constituição pode criar critério diferenciado, pode estabelecer critérios diferenciados. Então, resposta aí, letra C. Boa, com certeza. Olha a 9, vamos lá. Essa foi rápida, passei porque nós já vimos, tá? Então vamos a 9. Antônio, Pedro e José tinham amplas dúvidas a respeito do alcance das restrições que recaem sobre a esfera jurídica, por terem sofrido, respectivamente. Olha que interessante, essa questão boa, hein? Questão pesada, gente, a gente tem que observar bem. Olha aí, questões recentes, né, da FGV, essa aí é recente. Em 2017 a gente não tem nenhuma aqui desse ponto. Mas olha aqui, foi do ano passado. De novo, Antônio, Pedro e José tinham amplas dúvidas a respeito do alcance das restrições que recaem sobre a esfera jurídica, por terem sofrido, respectivamente, em razão do exercício interior das funções públicas, as medidas de, respectivamente, tá? Inelegibilidade, Antônio, não é isso? Vai grifando. Suspensão de direitos políticos, Pedro. E inabilitação para quem? José. Aí ele vai lá, ponto. Afinal, todos almejam ser eleitos na próxima eleição. Considerando o teor da sistemática constitucional, é correto afirmar que Antônio está impedido de participar ativa e passivamente do processo eleitoral. O que você acha? Antônio teve o quê? Inelegibilidade? Inelegibilidade são impedimentos para que ele pleiteie um cargo eletivo. Não quer dizer que ele não possa votar. Ele só não poderá o quê? Pleitear um cargo eletivo. Ele está o quê? Inelegível. Então ele pergunta que ele está impedido de participar ativo e passivamente? Não. Ele pode participar o quê? Ativamente. Mas passivamente pode? Não, porque ele está o quê? Inelegível. Boa questão, hein? Pedro, pode votar em qualquer eleição que venha a ser realizada? Pedro é o quê, gente? Suspensão de direitos políticos, está suspenso de direitos políticos, acabou. Aí, nesse caso, ele não pode votar nem ser votado. Tudo bem ou não, gente? Ele está inelegível e... É isso aí, porque está suspenso os direitos políticos dele, como um todo. C. José apenas está impedido de exercer uma função pública de caráter não eletivo. José está o quê? Inabilitado. E a inabilitação impede o indivíduo de exercer qualquer cargo público. Qualquer um. Então ele pergunta, apenas função pública? Não, José apenas está impedido de exercer uma função pública de caráter não eletivo? Não, de caráter eletivo, qualquer uma função pública. Nem mesário do terreno ele pode ser. Tudo bem? D. Antônio, Pedro e José somente sofreram restrições de sua cidadania passiva? Não, nem todo mundo, porque tem aí ativa também. Suspensão de direitos políticos é ativa e passiva. Tudo bem ou não, gente? Sim. Só pode ser a letra E. Antônio e José podem votar? Antônio e José. Quem teve os direitos políticos suspensos foi Pedro. Inelegibilidade, ele não pode ser votado, mas ele pode votar? Inabilitação, ele não pode pleitear nenhum cargo eletivo, mas nenhum cargo, na verdade, público. Mas ele pode votar? Pode. Então ele pode votar? Mas não pode ser votados em eleição, sim ou não, gente? Perfeito. Que não pode pleitear nenhum cargo eletivo. Um é inelegível e o outro está inabilitado. Foi ou não? Questão boa. Mas inabilitação, perda do cargo, inabilitação, na verdade, inabilitação para qualquer cargo público. Para qualquer cargo. Geralmente 8 anos. Então a resposta é a letra E. A B, Pedro pode votar em qualquer eleição que venha a ser realizada?
Pedro está suspenso, seus direitos políticos. Não pode. Pode perguntar. Essa inabilitação, eu pensei que fosse no caso, quando você vai lá para se inscrever lá no processo. Não, aí inabilitação é mais não grave. é inabilitação. Ela é mais Aí gravosa é- do que a inelegibilidade. A inabilitação é mais gravosa do que a inelegibilidade. Porque a inabilitação você não pode pleitear nenhum cargo público. Perfeito. A inelegibilidade você está restrito. Ele fez uma pergunta aqui que já foi questão de prova, inclusive da FGV. Ele falou assim, a inabilitação é mais ampla, vamos dizer assim, mais ampla do que a inelegibilidade. Pode ser. Porque a inelegibilidade, ela pode ser, inclusive, em determinados momentos. Porque pode não perder o E direito. só com caso político. Só para um determinado cargo. Ele pode estar inabilitado para um cargo, mas pode estar habilitado para o outro. Pode Mas ele fazer está sem concurso. perto. Ele pode estar inelegível para um cargo, desculpa, e elegível para um outro cargo. Depende. Inabilitação, quando ele fala de inabilitação é o quê? Ele não poderá exercer nenhum cargo público. Perfeito? Nenhum. Nem mesário do TRL pode ser. Tranquilo? Então a resposta é a letra E. A pessoa cai nessa inabilitação. No caso da Dilma agora. Nação de improbidade. É nação de improbidade. No caso da Dilma, é crime de responsabilidade. Quais são os efeitos? Quais são os efeitos do crime de responsabilidade? Perda do cargo com inabilitação por 8 anos. É o caso do Collor, não lembra? Queria um exemplo, o caso do Collor. 8 anos não pode exercer nenhuma outra função, nenhuma função pública. Só que a Dilma, ela não ficou inabilitada, tá? Eles abriram 2 votações. Pois é. Pra- Fatiaram. Fatiaram. A gente não vai entrar nesse mérito não, mas resposta o que? Letra E. Boa, então preste atenção nas questões, na cabeça da questão, porque ele vai querer descansar. Vai grifando os pontos na cabeça da questão, porque você vai ter que voltar na cabeça da questão. Então se você não ler grifando, se você não ler a cabeça da questão grifando os pontos principais, você pode se enrolar e perder muito mais tempo na questão. Então já vai grifando os pontos principais, vamos lá? 10 também, 10 é espetacular, a questão número 10, de auditor. Essa questão é muito boa, tá? Ela vai além, você tem que pensar muito nessa questão. Vamos lá, questão 10 fala o seguinte, olha a questão 10. Em razão da morte do governador, fato ocorrido 4 meses antes do término do seu mandato, Eustáquio, vice-governador, terminou por sucedê-lo. Para aí, vamos lá, por parte. Olha o que aconteceu. O mandato de governador é 4 anos, não é isso, gente? Perfeito. Olha o que nós temos aqui. 4 anos, ok. A gente tinha aqui 4 meses, né? O final do mandato, não é isso? Ele morreu aqui, ó. 4 meses. Morreu. Se morreu o governador, o que vai acontecer, gente? O vice entra, sim ou não? Sim. O vice entra e governa durante esse tempo, sim? E esse tempo vai contar o quê? Como seu primeiro mandato. Foi o caso do Pezão, lembra? Contou como primeiro mandato, ele pode se reeleger, sim ou não? Sim. Para mais um período o quê? Subsequente. E aí ele vai ser mais um mandato. Aí será o quê? O segundo mandato se ele for reeleito. É o caso do Pezão, lembra? Só que o Pezão, o governador saiu 6 meses antes. Aqui foi o quê? Falecimento, não é isso? Porque morreu. Sucedeu então o vice. Nas eleições realizadas no mesmo ano, Eustáquio concorreu ao cargo de governador e teve expressiva votação, iniciando o respectivo mandato no ano seguinte. Perfeito, olha aqui, ó. Então ele iniciou o mandato, ele está o quê? No seu segundo mandato. Ok. Apesar do êxito, Eustáquio, político ambicioso, já iniciou o planejamento a respeito de seu futuro e do seu filho, Eustaquinho, que completará 21 anos exatamente no dia da próxima eleição, para cargos eletivos federais e estaduais. Tá indo, gente? Tá legal. De acordo com a sistemática constitucional de inelegibilidade, é correto afirmar que na próxima eleição, acima referida, letra A, Eustaquinho, não poderá concorrer a cargo eletivo no âmbito do território de jurisdição de seu pai. Sim ou não, gente? Não, mas na próxima eleição ele não vai poder concorrer. Não, mas aí tem a questão do... Eustaquinho não poderá concorrer? Ele está ainda no primeiro mandato ou ele já está no segundo? Ele já vai no segundo.
quarto está no segundo. Agora você vai ter que lembrar aqui o dispositivo, pessoal. Vamos lá, olha aqui, para a gente resolver a questão. Ele está falando da inelegibilidade reflexa. Vamos lá, vamos lembrar. Primeiro, nós temos ali artigo 14, parágrafo 5º, parágrafo 6º, parágrafo 7º, tudo bem? Parágrafo 5º. Inelegibilidade para o mesmo cargo do chefe do Poder Executivo. Governadores, prefeitos, presidente só poderão concorrer o quê? Uma reeleição subsequente, não mais de uma, tudo bem? Então, vedo o quê? Mais de uma reeleição subsequente para o mesmo cargo. Parágrafo 6º. Olha aqui para mim. Presidente, governadores e prefeitos. Olha aqui. Olha o que diz lá. Para os prefeitos, governadores, presidente, concorrerem a outros cargos, eles deverão fazer o quê? Renunciar o quê? 6 meses antes. Porque se ele pisar nos 6 meses, ele fica o quê? Inelegível para qualquer cargo. Então, se um deles pisar, por acaso pisar, nos 6 meses anteriores ao pleito, às eleições, eles vão ficar o quê? Inelegível para qualquer cargo. Então, para que eles fiquem elegíveis, para que eles possam concorrer a outros cargos, deverão o quê? Deverão renunciar. Não é afastar, não. Tá? Cuidado, afastar está errado, já caiu isso? Não é afastamento, não, é renúncia. Deverão renunciar até 6 meses. Perfeito? Basta pisar aqui, ó. Já era, fica inelegível. Porque senão ele vai usar a máquina pública a seu favor. Tudo bem? Tudo bem. Parágrafo 7º. Olha aqui. Cônjuge, parentes, consanguíneos ou afins, até o quê? Segundo grau ou por adoção. De quem? Do chefe do Poder Executivo, presidente, governadores, prefeitos, ou quem os houver sucedido dentro desses, eles ficam o quê? Inelegível para qualquer cargo. São inelegíveis para qualquer cargo. Qualquer um. Essa é a inelegibilidade reflexa. Bem, então preste atenção porque essa é mais difícil. Sou governador, tudo bem? Governador. Sim? Minha esposa quer concorrer a um cargo eletivo. Para que ela possa concorrer, eu vou ter que fazer o quê? Renunciar 6 meses antes do pleito. Então, como regra, o cônjuge, parente, consanguíneos ou afeto a segundo grau por adoção, eles são o quê? Dentro da circunscrição, que ele chama de jurisdição lá, tá? Mas está errado. Dentro da circunscrição. Então, repare aqui, porque quem deixa alguém inelegível é o chefe do Poder Executivo. Então, o legislativo, o deputado, o vereador, não deixa ninguém inelegível, não deixa ninguém. Só o chefe do Poder Executivo. E ele deixa ali o cônjuge, os parentes consanguíneos ou afetos a segundo grau por adoção, inelegíveis para qualquer cargo dentro daquela circunscrição. Então, se for prefeito, eles vão ficar inelegíveis o quê? Dentro daquele município. E quais são os cargos que tem lá? Vereador, prefeito. Ele não poderia exercer. Tudo bem ou não, gente? Se for governador, não poderão pleitear no estado daquele governador. Salvo se ele renunciar ao quê? 6 meses antes do pleito. Se for governador, eles não poderão pleitear nenhum cargo dentro do estado. Ou seja, deputado, senador, vereador, prefeito, dentro daquele estado não podem ser. Tudo bem ou não, gente? Vereador também, né? Nem vereador. Nem vereador, dentro do estado não. E presidente é todo o território o quê? Então eles vão ficar inelegíveis para qualquer cargo. Como regra, então, para que, eles possam se eleger, o chefe do executivo ele vai ter que fazer o quê? Renunciar 6 meses antes do pleito. Aqui o que acontece? Ele ganha as eleições, melhor, ele entra aqui nos 4 meses, pleiteia a eleição, é reeleito, não é isso, gente? Tá no novo mandato, e aí pergunta lá, ele quer o futuro do seu filhinho e tal, vai completar 21 anos, exatamente, né, no dia das próximas eleições. De acordo com a sistemática constitucional de inelegibilidade, é correto afirmar que na próxima eleição acima referida, está que não
poderá concorrer, Estaquinho, né? Não poderá concorrer a qualquer cargo eletivo no âmbito do território de jurisdição do seu pai. Tá errado. Mas não é qualquer. Tá errado. E aí? O Eustáquio, ele é titular de mandato e é candidato à reeleição. Não tem uma ressalva? Qual? Mas esse é o Estaquinho, é o filho. O filho, dentro do território, ele pergunta lá. Mas quem torna ele inelegível não é o pai que torna Não, ele o pai inelegível? tornou o filho inelegível. Então, o pai torna o quê? O filho inelegível. Tudo bem, aí ele pergunta, Estaquinho não poderá concorrer a qualquer cargo eletivo no território de jurisdição do seu pai? A princípio, sim ou não? Sim. Porque ele só poderá concorrer se o pai fizer o quê? Vamos ver, vamos lá, vou continuar analisando, vamos lá. B, Estaquinho, Estáquio, letra B, não precisará renunciar ao mandato de governador para que possa concorrer ao mesmo cargo na próxima eleição. Ele nem pode concorrer ao seu pai. Parabéns. Isso aqui tá certo, Fábio. Ele precisa renunciar para concorrer à reeleição? Não precisa, acho que não precisará. Então, precisa? Não, para ser candidato à reeleição, ele precisa renunciar, gente? Não, porque ele não vai ser. Não, Calma, estou fazendo outra pergunta. O chefe do Poder Executivo, Precisaria. para pleitear a reeleição, ele precisa renunciar? Não precisa. Então, aí ele fala aqui, Eustáquio não precisará renunciar ao mandato de governador para que possa concorrer ao mesmo cargo na próxima eleição. Bem, ele não precisa. Não precisa. Então, ele não precisa renunciar, mas ele não vai poder. Sim, mas é isso que eu quero mostrar. Ele não precisa. Sim ou não, gente? Para concorrer à eleição, o executivo não precisa. Só que. Oi? Não, mas ele não vai. Só que tá errada por quê? Tem ressalva no parágrafo 7º, a parte Vou falar. Só que ele não vai. Aqui a letra B tá errada por quê, pessoal? Porque ele já foi reeleito. tem essa informação. Entendeu? Ele tá no segundo mandato. Ele já está no segundo mandato. É por isso que a letra B tá errada. O próximo ele nem pode também. Não poderia, porque seria o quê? O terceiro Terceiro mandato. mandato consecutivo. Se não fosse isso, a letra B estaria certa, sim ou não? Sim. Esse é o detalhe da questão. Muita gente marcou essa letra B. É isso aí, mas foi boa. Porque a gente detalhou a questão aqui bonitinha, né? Mas você lendo rapidinho. Olha a letra C. Estaquinho somente poderá concorrer ao cargo de senador no mesmo estado caso seu pai renuncie ao mandato de governador até 6 meses do pleito. Poderia ou não? Porque ele tem que ter 30 anos, não é isso? Olha o outro detalhe da questão. Olha o outro detalhe. Na cabeça da questão, ele fala o quê? Que o filho tem 21 anos. E 21 anos não é o cargo de senador. Senador, qual a idade? 35. Vou falar já, 35. 35, vou chegar. Vou falar. É isso aí. Então, muito boa a questão. Então, não é a letra C por conta disso. Muito boa. Letra D. Estáquio somente poderá concorrer ao cargo de governador na próxima eleição, caso renuncie 6 meses do pleito? Não, também não pode. E letra E. Estaquinho somente não poderá concorrer aos cargos estaduais, inexistindo óbice a que o concorram a cargos federais. Certo isso, gente? Não. Olha só, é isso aí. Tá errado por quê? Porque quando o pai ele é governador, ele deixa quem? O chefe do Poder Executivo deixa o cônjuge, parentes consanguíneos ou afins até segundo grau por adoção, inelegíveis dentro da sua circunscrição. Eles só ficarão elegíveis se o chefe do Poder Executivo renunciar o que? Até 6 meses antes do pleito. Salvo, tem uma ressalva lá no final do parágrafo 7º. Salvo se eles já forem titulares de mandato eletivo e candidato o quê? A reeleição. Nesse caso, eles não seriam elegíveis, os cônjuges e parentes. Nesse caso, não. Então, imagine, vamos lá. Ele aqui é governador, mas o filho dele já era também deputado estadual. Sim ou não, gente? Próximas eleições. Ele teria que renunciar para que o filho dele pudesse concorrer ao cargo de deputado novamente?
Não, porque ele já é titular de mandato eletivo e é candidato que a reeleição. Mas se o filho dele quisesse concorrer a um outro cargo diferente, aí ele teria que fazer o quê? Renunciar? Entendeu ou não, pessoal? Esse ponto aqui, tem muita coisa. Isso aqui vai cair demais de TRE, né? Tem que estar ligado demais, beleza? Auditor. Beleza ou não, gente? Então vamos lá, olha aí. Então, resposta então da 10, o que? Letra A, de aprovação. Vamos lá. 11. A cidadania apresenta as seguintes peculiaridades quando cotejada com os direitos individuais. Vamos lá? Olha, letra A. É assegurada aos brasileiros e estrangeiros residentes no país? A cidadania é assegurada aos brasileiros e estrangeiros residentes no país? Não. Estrangeiro é cidadão? Não. Cidadania o cidadão é aquele brasileiro eleitor. É o brasileiro nato ou naturalizado que está em pleno gozo dos direitos políticos. Então, letra A está errada. Letra B. Pode ser naturalizada decorrendo da concessão da nacionalidade brasileira a um estrangeiro, é isso? Não, viajou. Pode ser naturalizada a cidadania? Não, está esquisito. A cidadania não pode ser naturalizada. E decorrendo da concessão da nacionalidade brasileira a um estrangeiro, bem, se o estrangeiro se naturalizar, não quer dizer necessariamente que ele vai ser o quê? Cidadão. Porque são institutos diferentes. Tudo bem ou não, gente? Qual é a cidadania que eu entendi? A cidadania... Cidadania é o brasileiro nato, naturalizado, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. Lembra do cidadão que pode impetrar a ação popular? É o gabarito. É isso aqui, ó, letra C. É requisito indispensável para a propositura da ação popular, sim ou não? Sim. Não lembra que nós falamos? Qualquer cidadão, lembra? Cidadão poderá impetrar a ação popular que vise anular ato lesivo ao MMP3, à moralidade administrativa, ao meio ambiente, ao patrimônio público, ou entidade que o Estado participe, patrimônio histórico e cultural. Então, é um requisito indispensável a propositura da ação popular, porque a ação popular é um instrumento de participação direta do povo nas decisões políticas do Estado. Então, resposta é o quê? Letra C. Letra D. Deve ser demonstrada sempre que alguém pretenda exercer o direito fundamental, é isso? Não. Os brasileiros continuam a possuí-lo ainda que tenham seus direitos políticos suspensos? Não, porque tem que estar em pleno gozo dos direitos políticos. Então, a resposta é letra C, de cidadão.